Chegamos na metade de 2022 e uma das palavras mais buscadas no Google Trend é recessão. Além disso, o dólar, que já chegou a ser cotado a 4,60, hoje, no momento dessa gravação, está sendo cotado a 5,33. E isso tem um impacto direto no bolso do brasileiro, porque o trigo, chocolate, petróleo, café, milho, tudo está sendo cotado e atrelado ao dólar. Outro ponto no meio disso tudo é a taxa Selic, que em 2022 começou o ano em 9,23 e já está a 13,25 ao ano na última atualização de junho. Isso faz com que os juros cobrados nos empréstimos tendem a ficar mais altos, o que impacta diretamente no valor das empresas, principalmente do setor de tecnologia. E como estamos falando de empresa, o principal indicador de desempenho médio das cotações negociadas na B3, o Ibovespa, nesse exato momento está sofrendo uma das maiores desvalorizações dos últimos anos e sendo cotado atualmente abaixo de 100 mil pontos. E o Bitcoin, que chegou a ser cotado mais de 350 mil reais, hoje está próximo dos 100 mil reais, uma queda de mais de 72%. Por isso, no vídeo de hoje vou explicar detalhadamente o que está acontecendo com a economia global, o cenário que estão impactando o aumento de juros nos Estados Unidos, medidas de lockdown da China, guerra entre Rússia e Ucrânia e as incertezas do Covid-19, para ajudar você a entender melhor os indicadores que estão apontando para uma possível recessão nos próximos anos. Então, se chegou até esse vídeo é porque, assim como eu e outros inscritos do canal, você também está buscando aprender. Então fica até o final desse vídeo para que seu aprendizado seja completo. Ray Dalio, uma das maiores referências em investimentos do mundo, tornou-se bilionário ao transformar crises em oportunidades e hoje possui uma das maiores fortunas do mundo. Antes de começar, preciso deixar bem claro que eu não sou um consultor financeiro e que esse é um vídeo educativo, para fins de entretenimento. Seus investimentos são exclusivamente de sua responsabilidade. É imperativo que você conduza sua própria pesquisa. Estou apenas compartilhando minha opinião sem garantia de ganhos ou perdas nos investimentos. Se voltarmos em dezembro de 2021 e perguntássemos para alguns analistas qual a expectativa econômica para 2022, provavelmente poucos teriam acertado que chegaríamos na metade de 2022 com o Ibovespa abaixo de 100 mil pontos, o dólar cotado a 5,33, uma taxa Selic acima de 13% e o Bitcoin próximo de 100 mil reais. Todos esses índices econômicos e uma possível recessão mundial foi construído ao longo de 2022 por um cenário que não estava previsto. Portanto, nesse vídeo vou destacar os 4 principais cenários e como eles estão afetando a economia no Brasil e no mundo. Primeiro cenário: aumento dos juros nos Estados Unidos. No mês de maio de 2022, marcou o maior aumento da taxa básica de juros do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, desde os anos 2000. Foi o segundo aumento do ano para reduzir a inflação no território americano, e isso tem um impacto não só no Brasil, mas como no mundo, pois os títulos do Tesouro americano são considerados os mais seguros do mundo, e com o aumento dos juros, acabam se tornando mais rentáveis para os investidores. Ou seja, mais segurança e maior resultado do retorno é o combo perfeito necessário para atrair os investimentos. Portanto, com esse cenário atual, isso compromete ainda mais a economia brasileira, uma vez que vai existir uma fuga de investidores estrangeiros do Brasil para os Estados Unidos, o que prejudica o fluxo de capital estrangeiro dentro do país. No primeiro trimestre de 2022, o real se valorizou ao dólar cerca de 15%, porém, esse cenário mudou. Antes de ir para o segundo cenário, vou deixar um lembrete que se você estiver gostando desse vídeo e não quiser perder os próximos, já inscreva-se no canal e deixe o seu like. Segundo cenário, as medidas de lockdown adotadas pela China. No primeiro trimestre de 2022, tivemos uma alta nos preços dos commodities, e como o Brasil é um dos principais exportadores de commodities para o mundo, esse cenário beneficiou os investimentos e aumento de capital estrangeiro no Brasil, o que contribuiu para a valorização do real em relação ao dólar, onde chegamos a uma cotação de 4,60. Porém, tivemos um cenário de aumento da taxa de juros americana, que fez esse capital ir para os Estados Unidos, como explicado anteriormente. E outro fator de grande impacto foi as medidas de lockdown que foi adotado pela China e a desaceleração de suas atividades econômicas. O Brasil é o principal fornecedor de carne bovina para a China, atendendo cerca de 40% da importação do país. Só que ninguém esperava que a situação da China seria tão severa. As expectativas eram que o lockdown em Xangai iria acabar, mas com o aumento de mortes de Covid, isso não aconteceu. Em abril, os números de mortes de Covid saltaram de 12 para 39, e no final do mês, no dia 30 de abril, foram registradas 47 mortes no total. Se compararmos com o Brasil, esse número é baixo, mas, mesmo assim, a China tem uma política de tolerância zero ao Covid. Para o segundo trimestre de 2022, com a eventual fuga dos investimentos externos no Brasil, devido à alta de juros anunciada pelos Estados Unidos e a aversão ao risco aos commodities, o real vem se desvalorizando ainda mais com relação ao dólar, o que no momento desse vídeo está sendo cotado a 5,33. O dólar nesse valor tem um impacto direto na inflação,
pois só não tivemos uma inflação mais alta devido à valorização que tivemos de 15%, o que segurou por um tempo. Mas a partir do momento que o real perder essa desvalorização, podemos sentir ainda mais o efeito da inflação, principalmente com os bens industrializados e as empresas listadas na bolsa de valores, que podem ver sua cotação cair devido ao seu valuation. O valuation nada mais é que a soma do valor presente da empresa com a capacidade financeira que ela representa para o futuro. Ou seja, se temos o aumento da inflação, o dinheiro fica mais caro para as empresas financiar as suas dívidas, o que faz com que tenha um impacto direto no seu valor de mercado e nas condições das suas cotações, que podem vir a cair. Outro ponto que afeta a queda na bolsa de valores é a renda fixa, que fica mais atrativa para o investidor, que pode migrar seu dinheiro da renda variável para a renda fixa. Terceiro cenário, guerra entre Rússia e Ucrânia. No dia 24 de fevereiro de 2022, tivemos a invasão das tropas russas em territórios ucranianos. As justificativas de Moscou para a invasão vão desde defender os interesses de regiões separatistas no leste da Ucrânia até manter o país afastado de qualquer possibilidade de ingressar na Organização do Tratado de Atlântica do Norte, a OTAN. Essa guerra entre Rússia e Ucrânia afeta todos os países, incluindo o Brasil, desde abastecimento de alimentos até os insumos de combustíveis e o aumento na taxa de juros. Sobre as exportações e importações, a Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Segundo o indicador de comércio exterior e o e-commerce e a pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, o Brasil importou dos russos cerca de 23,3% de todos os fertilizantes comprados em 2021. E com essa guerra, temos que essa negociação dos fertilizantes seja afetada, o que vai gerar um impacto no preço dos produtos. Além disso, Brasil, Rússia e Ucrânia são os maiores exportadores de milho, e como a Rússia e a Ucrânia estão em guerra, o mercado mundial vai procurar mais ofertas no mercado brasileiro, o que em contrapartida melhora as exportações, mas compromete o abastecimento do próprio Brasil, gerando uma alta não só nesses produtos, como na carne, uma vez que os animais dependem do milho em sua alimentação. O lado positivo é que existe grande chance de maior exportação de soja e trigo para os países da Europa devido às sanções que a Rússia está sofrendo. Com relação ao combustível, apesar de ser um produtor de petróleo, o Brasil consome mais do que fabrica, e por isso precisa importar de países como a Rússia o produto e alguns derivados. No dia 11 de março, apenas 2 semanas depois do início do conflito na Europa, a Petrobras anunciou reajustes de 18,8% no preço da gasolina, 16,1% no gás de cozinha e 24,9% no diesel. Todos esses cenários de instabilidade política afetam o dólar, pois é a principal moeda do mundo, e com isso uma cadeia de setores relacionados acaba sentindo tudo isso, como mencionamos anteriormente, e os investimentos também, pois sempre que há uma crise política, existe um risco maior que faz com que as empresas cotadas na bolsa de valores sofram, assim como as criptomoedas também. Embora não exista uma regulamentação central, esses ativos têm uma importância no cenário global. No início da guerra, o Bitcoin estava sendo cotado a $35 mil e hoje está a menos de $20 mil. Quarto cenário: as incertezas provocadas pela pandemia do Covid-19. O primeiro caso de Covid foi confirmado no Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020, e ainda assim, depois de 858 dias, aproximadamente 2 anos e 4 meses, ainda estamos enfrentando dificuldades econômicas devido às novas ondas de Covid causadas pelas reinfecções, o que causa sempre uma incerteza mundial quanto ao seu impacto econômico, pois não é possível determinar a sua duração. Como visto nos cenários anteriores do lockdown da China, tivemos a redução na exportação. Esse é um dos principais setores afetados pela pandemia. Além disso, também temos o impacto no valuation das empresas, que passam a ter custos operacionais maiores e a diminuição das suas receitas devido a um possível lockdown. E os investidores buscando ativos de menor risco devido à instabilidade do mercado. Estamos em um momento em que tivemos um impacto na dívida pública, os efeitos apresentados da alta da taxa de juros mundial, guerra entre Rússia e Ucrânia, lockdown da China, todos esses cenários que geram incertezas e instabilidade. E toda essa incerteza na economia faz com que o mercado como um todo pague um preço bem alto. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo sobre o que está acontecendo na economia global em 2022. Deixe nos comentários qual desses cenários que você acha que teve mais impacto para o momento econômico que estamos vivendo agora em 2022. Se algum outro cenário importante não foi mencionado, conte pra gente. Eu ficaria muito feliz em ter um comentário seu positivo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.